E você tá cansado de ouvir falar no noticiário de uma tal dama do tráfico. E toda vez que esse termo é levantado, você fica em dúvida, a história é confusa. E se eu adicionasse aqui mais um elemento de complexidade, mais uma coisinha para tornar ainda tudo mais confuso? Que tal a gente falar, além de dama do tráfico, de dama das fake news? Hã? Quem vai nos informar é ela. Ad Ferrer, dama das fake news, jornalistas em embates épicos. Que história ela nos conta? Quem é de jornalistas online, mas isso vai um pouquinho além. E para eu explicar a dama das fake news, eu vou ter que explicar um pouquinho por cima a dama do tráfico, porque, como você falou, Álvaro, é muito complicado, é cheio de detalhezinhos. Muita gente ficou confusa, até eu fiquei confusa quando eu fui escrever esse roteiro, mas vamos lá, vamos tentar explicar. A dama do tráfico seria uma pessoa que era ligada ao Comando Vermelho, ela era mulher de um dos líderes do Comando Vermelho, e ela teria sido condenada por ligações com a facção. Ela teria sido recebida no Ministério da Justiça, né? E aí, na matéria, cita Dama do Tráfico, dá esse apelido para ela como Dama do Tráfico. Pois bem, alguns jornalistas começaram a apontar incongruências nessa matéria. Uma dessas pessoas foi o Leandro Demore, do ICL, e eu vou botar só um pedacinho do vídeo deles, que ele fala sobre a matéria em si. Bora para o ICL com Leandro Demore. Por ligação ao Comando Vermelho. Ou traficante do Comando Vermelho. Por que é que isso aqui não foi manchete? Porque quando ela foi recebida pelo Ministério, ela não era condenada. É pior do que isso. Ela tinha sido, em dezembro do ano passado, inocentada pela Justiça. Nós temos o print aqui, se o pessoal puder mostrar. Porque eu sou uma pessoa meio chata, eu fui lá no Google procurar. Vamos lá aqui, ó. Isso aqui é o print, o pedacinho da sentença, tá bom, gente? A sentença na íntegra é pública, tá na internet. Coloquem o nome dela e coloquem sentença no Google. Vocês vão encontrar da mesma maneira como eu encontrei. Eu abri lá o PDF, enorme, tem um monte de coisa lá. Vamos lá para o suco da sentença. O que diz a juíza. A juíza sobre a Luciane Barbosa. Por todo o exposto que consta nos autos, julgo integralmente improcedente o pedido formulado na denúncia e absolvo os réus Clemilson dos Santos, que é o esposo dela, e Luciane Barbosa Farias de todas as imputações. Por quê? Qual o motivo dado pela juíza? Eu vou fazer a brincadeira que eu sempre faço. Isso aqui não é a minha opinião, nem é a opinião do Che Guevara, nem do Mao Tse Tung, nem da Internacional Socialista, nem do MST. Isso aqui é a juíza, falando que a tal da dama do tráfico, ela foi absolvida por ausência ou fragilidade de todas as provas. Decisão de dezembro de 2022. Vamos lá, então. Dezembro de 2022, ela foi absolvida pela Justiça. Ela vai para Brasília em março e depois em maio de 23. Ela foi enviada pelo governo do Amazonas, como uma representante local do governo do Amazonas. Não foi o Flávio Dino que ligou para a pessoa ir para lá, tá bom, gente? Não é assim que as coisas funcionam. Não é o Silvio Almeida que mandou um zap para a Luciane. Luciane, vem aqui me visitar. Ela foi representando uma comissão e uma entidade que lutam pela defesa de melhores condições no cárcere. Ela era uma entre várias. Quando ela chega em Brasília e faz reuniões no Ministério da Justiça, Direitos Humanos e também, curiosamente, no Conselho Nacional de Justiça e na Câmara, curiosamente, Arthur Lira e o ministro Barroso estão sendo culpados disso. Por que o fogo cruzado não está em cima do Barroso? Afinal de contas, ela visitou o CNJ. O presidente do CNJ é o Barroso. Vocês ouviram falar no nome do Barroso nessas matérias? Alguém ouviu falar? Eu não ouvi falar no nome de ninguém. Resumindo tudo que o Demore consegue botar numa linha do tempo, quando ela esteve em Brasília para visitar o governo, ela estava inocentada pela justiça. Ela foi condenada depois dessa visita. E depois da condenação, essa matéria saiu, meses depois.
Bom, o Demore foi muito atacado nas redes sociais. O jornalista responsável pela matéria, o André Childers, também foi bem criticado, inclusive está com o perfil dele bloqueado, né? Mas antes ele chegou a mostrar para falar para Sinara Menezes que o apelido Dama do Tráfego ele tinha ouvido de uma das fontes apenas, ou seja, né? Aí também já tem mais uma fragilidade apontada também por um outro jornalista. Então quem cunhou a Dama do Tráfico foi o André? Quem cunhou a Dama do Tráfego foi uma das fontes que ele ouviu. Né? Do André, exatamente. Bom, aí a Fórum lançou uma matéria, vou botar aqui no ar para a gente ver, exclusiva, que haveria uma denúncia no Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, que relataria essa armação do Estadão no caso da Dama do Tráfico. Seria, então, a editora de política do Estadão, da sucursal do Estadão em Brasília, que teria pressionado alguns jornalistas a fazerem essa matéria e tentarem relacionar a Flávio Dino. Tá? Isso seria de acordo com a matéria da Fórum. Tá? O nome dela é Andresa Matais, e para ela gerou o apelido, como já tinha o apelido a Dama do Tráfico, gerou o apelido Dama das Fake News. Gerou um bafafá que chegou até a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT. Né, gravíssima denúncia feita ao MPT-DF sobre a fabricação do escândalo da Dama do Tráfico pelo Estadão para fazer parecer que Flávio Dino é simpático ao crime organizado. Bom, aí ela começa, né, falando sobre essa matéria. A matéria da revista Fórum revela que repórteres envolvidos relataram assédio e humilhação por parte da editora de política do jornal em Brasília e disseram que o conteúdo mentiroso contra o ministro foi turbinado e divulgado também pela rádio do Estadão. É escandaloso o uso de uma concessão pública para difamar o governo. Outro dia alguém disse aqui nas redes se uma reportagem está sendo usada pela extrema-direita bolsonarista para fazer fake news e propagar ódio, então é a prova que esse jornalismo deu errado. Bom, Caramba. Mas nesse tweet, bota ali de novo, Álvaro, porque eu quero chamar atenção para a nota da comunidade. A nota da comunidade fala assim: a denúncia utiliza prints do site utilizado para envio de denúncias do Ministério Público do Trabalho. Qualquer usuário pode publicar sem verificação e sem envio real da denúncia, conforme link público abaixo. Adi, me permita só perguntar, acho que é importante explicar o que é a nota da comunidade. Tipo, quem que redigiu isso aí exatamente, cara? Bom, as notas da comunidade são redigidas pela comunidade do Twitter e vai ao ar a que tem mais votação, ou seja, as pessoas vão votando. Isso não é muito certo, até por isso que o Renato Rovai, que é o editor da revista Fórum, lançou uma outra matéria. Se você puder botar o ar aí, Álvaro, que ele, aí sim que a gente diz que a rinha de jornalista deu uma aumentada. Já envolveu o Guilherme Amado, que é um jornalista do Metrópolis, né, e a Andresa Matais. Nessa matéria aqui, ele fala que sofreu uma pressão do Guilherme Amado através de perguntas se havia provas, se não havia provas. Bom, a revista Fórum, então, mostra aqui a notícia fato como resposta, né, a essas coisas, e também fala como é que foi a apuração e como que eles puderam fazer essa matéria, foi verificada com o jurídico e tudo mais. Para finalizar, né, a Brasil 247 fez uma matéria falando sobre o histórico da Andresa Matais e parece que ela teria outras duas matérias de acusação contra um dos governos Lula. E essas matérias, elas geraram inquéritos e esses inquéritos foram arquivados. Vai falar aqui da medida provisória 471 e a compra dos caças suecos Gripen em 2015, né? Ambos que foram as investigações não deram em nada, né? Então,
tá essa confusão aí do que realmente aconteceu, é prova aqui, é prova ali. Então, é um assunto que tem que se levar com bastante cuidado, porque de qualquer forma a gente tem jornalistas renomados dos dois lados, tanto de quem diz que essa matéria é verdadeira e que ela foi escrita de uma forma honesta, e quem diz que não, né? Caramba. Bom, nomes de profissionais muito sérios, muito reconhecidos citados aí, do Demore ao André Schauders, né? Eu só queria notar e acrescentar aqui a informação, trazida também pelo próprio Demore, eu não sabia disso, de que existe aí um sonho na direita brasileira de unir Estadão, Jovem Pan, Brasil Paralelo, Revista Oeste e outros tantos veículos de direita no mesmo conglomerado de mídia. Os caras citam como exemplo aquele Rupert Murdoch lá, aquele gringo que eles admiram e tal, né? Então, isso está acontecendo, tem uma negociação nesse sentido, quem está articulando isso é aquele Luiz Felipe Dávila lá, do cara do Novo, né? E a gente espera para ver no que vai dar, mas fica a sensação de que o Estadão, que apesar dos editoriais, não sei se você vê assim também, tem uma redação foda, que apurou muita coisa, trouxe muita informação ao longo da história do jornal, né? Parece que o Estadão tá indo no modo full Gazeta do Povo, nas palavras de um profissional que saiu do jornal, né? Quer dizer, tá perdendo a apuração, tá perdendo o trabalhador, operador da informação, da comunicação, para colher medalhão e opinião de extrema direita. Tá virando realmente um panfleto ideológico, assim, que não possa agregar no trabalho técnico, né, Adi? Que é um trabalho técnico, apurar informação. Exatamente. E divulgar com confiabilidade, né? É uma perda, eu leio assim, né? É uma perda para cultura e para a comunicação brasileira. É claro que muitos dos meus colegas no meu campo ideológico não concordam comigo, Adi. Como é que você vê? Ou tô exagerando? Eu tô exagerando quando eu falo em um Estadão virando full Gazeta do Povo? É uma coisa que eu ouvi que me pegou. Eu acho que não há exagero, porque quando a gente fala de cuidado com a comunicação, não há exagero, né? Muito melhor você prevenir do que remediar, inclusive nesse caso. Mas eu gostaria de lembrar que muitos jornalistas que foram essenciais durante o governo Bolsonaro para mostrar as arbitrariedades, para mostrar as irregularidades, essas pessoas foram demitidas. Né? E muitos veículos estão recebendo a credibilidade, eu não estou falando só do Estadão. Dos profissionais. Muitos veículos estão recebendo a credibilidade que veio dos profissionais. Né? Então é bom lembrar que quem faz jornalismo é o jornalista, não é o veículo de comunicação. Né? Então, e essa questão trabalhista também, antes da gente pensar se é um exagero ou não, é pensar na questão trabalhista. Essas pessoas que estiveram ali à frente, elas seguem ali, ou elas foram demitidas? Ou houve algum tipo de troca dentro da redação de editoria? Vamos supor assim, né? Então, o que foi no passado não quer realmente dizer que é no presente. Perfeito. Muito obrigado pelas informações, Adi Ferrer. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Esse plantão do Meteoro fica por aqui, sempre lembrando, quiser colaborar com o nosso trabalho e manter o Meteoro livre da extinção, é só colar no nosso grupo de apoiadores, o Clube do Fim. Valeu!